Se você está estudando para o Enem, pode sair desse vídeo que ele não é para você. E se você está querendo saber se o seu peixe é compatível com um determinado pH, talvez esse vídeo também não seja para você. Existem inúmeros vídeos aqui na plataforma YouTube que falam sobre o pH, tanto em caráter acadêmico para você passar numa prova do Enem, quanto para aquaristas, principalmente os que estão começando, para saber se o seu peixe é compatível ou para saber qual pH é o pH compatível para o seu peixe. Então, como eu disse, tem um monte de vídeo aqui na plataforma sobre isso. Essa é a terceira vez, na verdade a quarta, porque a câmera acabou de dar problema. É a quarta vez que eu tento gravar um vídeo sobre esse assunto. E eu nunca consigo gravar porque eu não queria trazer um conteúdo mais do mesmo, sabe? Não é a característica desse canal. Eu queria, de fato, atender quem está começando de uma forma que ele possa entender o pH de uma forma mais palpável, para que ele possa realmente compreender o conceito do pH e qual a importância dele para o aquarismo, ao mesmo tempo que eu atendo a sede e a necessidade dos inscritos desse canal por informações científicas sobre o assunto. Então a gente tem a complexidade mínima sobre o assunto científico pH, ao mesmo tempo que a gente tem informações para quem está começando no aquarismo, para que essas pessoas possam entender de fato a importância do pH. Então fica comigo até o final para a gente, enfim, entender qual a importância de monitorar e regular o pH em nossos aquários. Fala, povo! Rick Gama aqui. Você que já é aquarista há algum tempo, certamente você já influenciou ou já inseriu alguém no aquarismo também. E certamente ao fazer isso, em algum momento você teve que explicar para essa pessoa sobre o controle do pH e sobre como medir o pH e tudo que está relacionado ao pH no aquarismo básico. E certamente ao fazer isso, você deve ter encontrado uma dificuldade enorme de apresentar esse conceito para uma pessoa que está iniciando de uma forma que isso fique palpável, que fique de fato claro, nítido para a pessoa, que essa informação faça algum sentido de verdade para alguém que está começando no aquarismo e está lidando pela primeira vez com esse assunto. Na minha opinião, existem dois assuntos que são muito difíceis de colocar na cabeça de quem está começando. E são dois assuntos que, ao olhar para o aquário, de fato a gente não enxerga. São as características invisíveis do aquário, na minha opinião: ciclo do nitrogênio e pH. Explicar a importância das bactérias benéficas dentro do filtro e explicar o pH para quem está começando, para mim, é uma das maiores dificuldades na introdução de alguém no aquarismo. Você já teve essa sensação de querer desenhar para a pessoa para que ela de fato possa entender a importância do assunto? Essa é a dificuldade que eu tenho praticamente todos os dias lá na loja. Como eu sempre digo para os clientes que estão aprendendo lá na loja sobre aquarismo, o mais importante de qualquer aquário é tudo aquilo que a gente não consegue enxergar. E o pH é um desses assuntos. Mas o que, enfim, é o pH? Você já deve ter escutado em vários canais por aí o que significa a sigla pH. pH significa potencial hidrogeniônico. Mas são poucos os canais que destrincham esse nome para que você de fato possa entender o que cada trecho desse nome significa. Então vamos por partes. Potencial está relacionado à matemática, à quantidade, a número. Então potencial está relacionado a uma equação. Hidrogeniônico, quando a gente divide essa palavra, a gente tem hidrogênio, que é um elemento, e iônico, que é a característica iônica do hidrogênio. Como resultado de toda essa secção desse termo, a gente tem algo como a conta, a equação relacionada à quantidade de íons de hidrogênio. A gente já vai entender a importância do hidrogênio nessa coisa toda. O que a gente aprende quando a gente é aquarista, quando alguém explica isso pela primeira vez pra gente, quem está inserindo a gente nesse hobby apresenta pra gente uma escala, uma figurinha onde tem uma escala numérica com colorações diferentes, e essa escala numérica vai de 1 a 14. No aquarismo,
não costuma ser menor do que 5 nem maior do que 9. Então a gente vai receber essa tabelinha com várias colorações e vários numerozinhos, e nos é explicado que essa tabela serve para que a gente faça o controle do pH nos nossos aquários através de testes colorimétricos na maioria das vezes. Existem outras formas de medir pH, mas isso não é importante para o nosso vídeo agora. O importante é a gente visualizar essa figura, essa escala. Essa escala numérica serve para a gente determinar se a água ou qualquer solução aquosa, mas aqui a gente está falando de água porque estamos lidando com aquário. Então serve para a gente entender se a água do nosso aquário é ácida, neutra ou alcalina. Alcalina é um termo que a gente usa no aquarismo. O termo químico para isso é básico. Então fica ácido, neutro e básico. No aquarismo, o básico a gente transforma em alcalino. Então, por questão de padronização aquarística, vamos manter a nossa linguagem aquarística aqui, beleza? Então a gente vai falar o termo alcalino. E a transição do pH entre essas características da água, ácida, neutra e alcalina, ela se deve a uma quantidade de concentração molecular de íons de hidrônio. Hidrônio está relacionado lá ao hidrogênio. A molécula do hidrônio é essa daqui, H3O+. Só para caráter de visualização. Não é tão importante a gente destrinchar quimicamente isso daqui. Isso aqui não é uma aula de química, é uma aula de aquarismo, beleza? Toda solução aquosa, no nosso caso é a própria água do nosso aquário, tem a presença de dois tipos de íons de hidrogênio dentro dela. E o equilíbrio entre a quantidade desses dois tipos de íons faz com que a nossa água fique ácida, neutra ou alcalina. Esses íons são os hidrônios e as hidroxilas. Quando a água é ácida, significa que ela tem uma quantidade maior de íons de hidrônio. Quando ela é neutra, ela tem uma quantidade equilibrada de hidrônio e hidroxila. E quando ela é alcalina, ela tem uma quantidade maior de hidroxila. Então a escala completa do pH na química, ela abrange desde o 0 ao 14. E esses níveis de pH caracterizam quanto é ácido, neutro ou alcalino, sendo o neutro fixado no número 7 dessa escala. 7 é o pH neutro, é onde a gente tem o equilíbrio daqueles dois tipos de íons, hidrônio e hidroxila. A gente tem um equilíbrio quantitativo desses íons presentes na água. Quando ocorre o desequilíbrio e a quantidade de um aumenta em relação ao outro, a gente vai ter a flutuação do pH, indo para ácido ou para alcalino, dependendo de como ocorre essa mudança. Então a gente já sabe que o pH muda por causa da presença de um elemento na água, de um subproduto desse elemento, na verdade, que é o hidrogênio, que é um componente muito importante no caso da molécula da água. Só para a gente ter uma noção de quão ácido ou alcalina é a água do nosso aquário, que vai variar normalmente entre 5 e 9 dessa escala, essa é a faixa de pH que a gente utiliza quando o pH abaixa muito mais do que isso ou sobe muito além disso, essa água se torna altamente tóxica para os nossos peixes. E a gente vai entender o porquê que isso ocorre e quais os efeitos disso nos nossos peixes. A gente já vai entender sobre isso. Mas, só para a gente ter uma noção de como isso pode ser forte ou fraco em relação aos nossos peixes, a gente tem como exemplificar com alguns produtos do nosso dia a dia que tem determinados pHs para a gente poder fazer uma comparação.
Então, só para você ter uma noção, o suco gástrico que a gente tem nos nossos estômagos, que é o responsável por dissolver todo o alimento que você consome e transformar tudo isso em uma pasta que vai proporcionar para o nosso organismo a absorção correta de todos os nutrientes que a gente ingeriu, esse suquinho gástrico que está no nosso estômago, ele tem o pH igual a 1 nessa escala. Para a gente ter uma noção de quão ácido e corrosivo é um líquido com esse tipo de pH. Se a gente pegar a água do mar, por exemplo, naturalmente ela vai ter um pH perto de 8. Se a gente misturar sabão nessa água, esse pH sobe para 12. Então a gente nota que quanto mais o nível desce para próximo do zero, mais ácido fica essa água. Existe uma continha para calcular o pH, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque aqui não é uma aula de química. Aqui, essa conta não tem importância nenhuma para a nossa tratativa no aquário. E também eu não sou capacitado para explicar sobre essa conta, porque além de ser muito ruim em matemática, eu não sou químico. Então, existe uma continha para se calcular o pH. Continha, né? Existe um logaritmo para calcular o pH, até que não é tão difícil de fazer, mas eu não vou entrar nesse mérito. Aqui não é uma aula para passar no Enem, é uma aula só para a gente ter uma noção básica de como manter o nosso aquário saudável em relação ao pH. Então eu vou pular essa parte da continha. Beleza? Então, ainda em relação a essa escalinha do pH, o pH ele é quantificado em unidades logarítmicas. O que isso significa? Isso significa que cada número dessa tabela representa uma multiplicação dos valores. Ou seja, em relação ao 7, que é a parte neutra dessa tabela, cada número abaixo do 7, ela representa uma quantidade em relação ao neutro de 10 vezes mais ácido em relação ao número anterior. Então fica assim, 7 é neutro. 6 significa que aquela solução, aquela água, é 10 vezes mais ácida do que o 7. 5 significa que aquela água de pH 5, ela é 10 vezes mais ácida do que a água de pH 6. E assim por diante. 4 é 10 vezes mais ácido do que 5. Isso para a gente ter uma noção de como é proporcionalmente muito mais ácido e como essas mudanças são drásticas e altas em relação ao que o peixe tem que suportar de cada tipo de pH. Uma mudança de 1 grau apenas não significa que é uma mudança leve, não é. Cada grau que você muda no pH, você está fazendo uma alteração de no mínimo 10 vezes em relação ao pH ao qual aquele peixe está acostumado. Então, por isso a importância de fazer essas alterações, essas mudanças e aclimatações de uma forma bem lenta. Mudanças drásticas tanto de temperatura, quanto de pH, quanto de qualquer outro parâmetro químico e físico da água, trazem prejuízos aos peixes ou a qualquer tipo de vida, incluindo as bactérias. A gente já toca nesse assunto já já. Então isso serve só para a gente ter uma noção de que uma mudança de pH não é algo tão legal de acontecer em relação ao corpo dos nossos peixes, principalmente se essa mudança ocorre de uma maneira muito brusca. O pH também está relacionado a fogo, hein? O pH também está relacionado à solubilidade de alguns elementos na água. Normalmente, quando o pH é ácido, a água tem características de conseguir separar e dissolver variados elementos, principalmente metais. A água mais ácida, ela tem característica de conseguir dissolver metais com uma certa facilidade. E isso em que se aplica nos nossos aquários? Se aplica quando você utiliza de um hardscape ou de qualquer outro tipo de material de origem duvidosa dentro do seu aquário. Exemplo, quando você coleta uma rocha sem ter conhecimento sobre essa rocha e sem saber o que compõe essa rocha, você pode inserir dentro do seu aquário metais pesados, metais que não são legais para o organismo dos animais que vivem nesse aquário. Por exemplo, você pode dissolver chumbo nessa água ou
Cobre. Chumbo é altamente tóxico e acumulativo no organismo dos animais, podendo levar eles à anemia extrema. Por mais que ele se alimente, ele não consegue absorver certos nutrientes e isso vai levar ele a ficar definhando até a morte. Ou o cobre, que a gente sabe que é altamente tóxico para crustáceos e moluscos dos nossos aquários. Pode afetar também as quantidades de vários outros metais e elementos que são importantes ou não para a nossa água, para o nosso sistema aquático como um todo, para a absorção desses elementos, por exemplo. A gente pode alterar a forma como o fósforo se dissolve na água, que é um importante nutriente para as plantas, por exemplo. No caso dos metais pesados que eu acabei de citar, a quantidade que eles se dissolvem na água pode determinar a toxicidade disso para a água e levar os animais à morte. Então, quando a gente usa um hardscape de origem duvidosa, ou quando a gente acha uma boa ideia colocar algum enfeite dentro do nosso aquário que não condiz com o aquarismo, que a procedência de manufatura desse enfeite não tenha protocolos de segurança ou produtos comprovadamente seguros para o aquário por causa da relação desses elementos de acabamento normalmente em relação ao pH, como ele vai se comportar num pH ácido. Exemplo, se eu decidir pôr um boneco como esse aqui dentro da água do meu aquário, eu acho que ele vai ficar super legal dentro do meu aquário e decido colocar ele lá dentro, mas eu não sei que tinta que é essa, que verniz que foi usado, e eu não sei os componentes dessa tinta ou desse verniz que foi usado nesse boneco. Se o pH do meu aquário for ácido, pode ser que a acidez da água vá dissolver pequenas partículas de metais pesados presentes nessa pintura, e isso pode trazer prejuízos para os nossos peixes. Ou pior, pode trazer prejuízos para o sistema biótico do nosso aquário, para as bactérias. E a gente sabe que um aquário sem bactérias benéficas não é nada. Um aquário sem bactérias benéficas não sustenta a vida no nosso aquário. Então isso acontece, por exemplo, quando o pH da nossa água é ácido. A gente tem que tomar esses cuidados com os metais pesados. Quando o pH da nossa água é alcalino, os íons podem se comportar de uma maneira que, em relação ao amônio, por exemplo, vai trazer resultados interessantes e perigosos, na verdade. Nosso aquário gera naturalmente, pela decomposição de variados tipos de matéria orgânica, por exemplo, resultantes da digestão dos nossos animais, o cocô mesmo. Em contato com a água, essas matérias orgânicas produzem amônio, e o pH alcalino consegue dissolver de uma forma muito peculiar, transformando esse amônio em elementos tóxicos para a água. Existem duas formas da amônia ocorrer dentro do nosso aquário: a amônia ionizada e a amônia não ionizada. A forma não ionizada da amônia é extremamente tóxica para os nossos animais, enquanto a forma ionizada não é tão perigosa assim. Na verdade, não é perigosa. Bom, essas duas formas de amônia estão agrupadas na amônia total, que é o que a gente consegue enxergar nos testes de amônia. Então, através dos processos biológicos normais do nosso aquário, a amônia é decomposta em nitratos que são inofensivos para o aquário e são até reabsorvidos se o seu sistema for completo, tendo plantas. As plantas absorvem isso em forma de nutriente e acabam crescendo, se desenvolvendo, trazendo seus benefícios para o aquário. Oxigenação, por exemplo. Então, com o aumento do pH, ou seja, o pH ficando mais alcalino acima do 7, essa amônia não ionizada começa a aparecer, porque o processo de decomposição muda em relação ao nível do pH. A amônia não ionizada começa a se desprender de uma forma mais facilitada, ficando mais presente na água, tornando a água mais tóxica. Por isso que a presença da amônia geral no aquário, ela é perigosa se o seu pH for alto, porque a forma como essa amônia, que normalmente não é perigosa, porque ela faz parte do processo do nitrogênio todo, da decomposição, ela vai se decompor de uma forma diferente quando o pH está elevado, trazendo para a água um subproduto que é a amônia não ionizada, que é esse tipo de amônia
é perigoso para os nossos peixes. Então, só recapitulando essa parte. Quando o pH desce e fica ácido, a gente tem a dissolução e o desprendimento de metais pesados para dentro da água, provenientes de objetos que a gente possa usar como hardscape. Uma pedra, um objeto artificial, uma planta artificial, pintada artificialmente, enfim. Inúmeros tipos de objetos que a gente pode usar como decoração dentro do nosso aquário. Quando o pH sobe, a gente tem a decomposição de forma bem errada da amônia, trazendo a amônia não ionizada, que é altamente tóxica para os nossos animais. Isso é só a primeira parte dos efeitos do pH dentro do nosso aquário. E isso a gente só está trazendo efeitos secundários em relação aos nossos peixes, mas o pH tem importância direta no funcionamento do organismo dos nossos peixes. O corpo do nosso peixe vai responder de forma natural ou não ao pH ao qual ele está sendo submetido. O corpo de todos os animais, incluindo a gente e os nossos peixes, tem diferentes parâmetros de pH internamente. Por exemplo, o estômago tem um pH, o nosso intestino já tem outro pH, o nosso sangue tem outro pH. Então, esses pH são regulados de acordo com o que a gente consome, com o que a gente bebe, com o que a gente ingere, até em relação ao ar que a gente respira. O pH do nosso corpo é regulado em relação a tudo isso. Eles têm faixas ideais, dependendo em qual parte do nosso corpo esses fluidos estão trabalhando, eles têm pHs ideais. Como eu citei, o estômago tem um pH totalmente diferente do nosso intestino, que tem um pH diferente ainda do nosso sangue. Isso em animais terrestres, ok, fica um pouco mais fácil do sistema regular. Porém, em animais aquáticos isso se complica um pouco, porque tem toda uma questão osmótica da parada aí trabalhando, e essa troca de fluidos com o meio acaba interferindo de forma bem direta no pH dos fluidos internos do corpo desse animal aquático. Ou seja, o pH do estômago, do intestino e do sangue desses animais e de qualquer outro fluido corporal que esse animal tenha é facilmente alterado pelo pH que ele está sendo submetido. Isso significa que o corpo dele vai funcionar de forma correta ou não, dependendo do pH que a gente está submetendo ele. E o peixe vai estar em constante regulação desse pH. Constantemente ele vai gastar energia para regular esse pH interno. Energia essa que deveria ser utilizada para outros tipos de comportamentos naturais desse animal. Nadar por aí, brigar com alguém, caçar alguém, se reproduzir com alguém, enfim, comportamentos naturais de qualquer peixe. Essa energia, que deveria ser dispensada para esse tipo de atividade, vai ser reabsorvida para outro tipo de função corporal, que é regular o pH desses órgãos. E isso gera estresse no animal. E a gente sabe que o estresse é a maior porta de entrada de doenças oportunistas nos aquários. Infecções bacterianas, vírus, qualquer coisa que tente infectar esse animal vai conseguir, porque a imunidade dele está baixa e esse peixe está estressado. E aí ele é facilmente infectado por esse tipo de problema. Além disso, o pH errado para o peixe vai trazer para ele dificuldades em vários aspectos da sua vida normal. O crescimento somático dele vai ser prejudicado, ele vai crescer mal, ele não vai conseguir se reproduzir, ele não vai conseguir ter os comportamentos naturais de reprodução. A produção dos hormônios, tanto de crescimento quanto os hormônios reprodutivos, quanto qualquer tipo de hormônio comportamental, essas produções serão alteradas. A comunicação química desse animal, como a gente já viu num vídeo sobre esse assunto, vai ser alterada também.
também. Quando o pH ele se eleva para além de 9,5 ou para menos de 4,5, eu costumo falar para mais de 9 ou para menos de 5, são pHs que não são adequados para a manutenção da vida em nossos aquários. A gente está prejudicando não só os nossos animais que a gente consegue enxergar, mas também as bactérias e qualquer micro-organismo que possa ter algum benefício para o nosso aquário. Esses níveis se tornam realmente corrosivos para os nossos animais ou para qualquer tipo de vida que a gente tenha no aquário. E quais são os efeitos que isso pode trazer para os nossos peixes? Então a gente vai começar falando sobre o pH muito alto. Só lembrando, tem peixes que são acostumados e preparados para viver em seus respectivos níveis de pH. Ciclídeos africanos gostam do pH mais elevado. Peixes amazônicos gostam do pH mais ácido. Existem inúmeras espécies de peixes que gostam do pH mais próximos do neutro. Os peixes podem se acostumar a viver em pHs diferentes do que eles foram preparados pela evolução para viver. Eles podem sim acostumar em pHs diferentes, assim como a gente vê um monte de gente tendo ciclídeos americanos misturados em aquários de ciclídeos africanos e vice-versa. Isso é bom para o peixe? É claro que não. Mas adianta falar para essa galera que isso não é bom para os peixes? É claro que não também. Aquarista é teimoso. Aquarista gosta de fazer merda. Porque fica bonito. Mas eu já vou explicar o que acontece quando você faz isso com o seu peixe, beleza? Então vamos lá. Quando o pH fica alto, a gente já sabe que a amônia fica tóxica, né? A gente tem a transformação em amônia não ionizada e isso é tóxico para os nossos peixes. Além disso, pHs muito fora dos parâmetros que o peixe está habituado a viver, gera nesses animais a sensação, não só a sensação, como de fato, queimaduras químicas. pHs muito elevados num peixe que não está acostumado com esse tipo de pH, lentamente está cozinhando a pele e os órgãos desse animal. Lentamente está gerando queimaduras químicas nesse animal, principalmente nas brânquias, diminuindo assim significativamente, conforme o passar do tempo, a capacidade de respiração desse animal. Lentamente ele vai ter a respiração cada vez menos eficiente. pHs mais ácidos também geram sensações de queimaduras químicas no animal. E isso não é nada legal. Queimadura química tem o mesmo efeito físico e de sensação de uma queimadura por calor. É a mesma coisa que você botar a mão numa panela quente. É a mesma sensação e, por vezes, o mesmo efeito de você jogar um ácido na sua pele. A sensação de queimadura e o efeito físico de queimadura é o mesmo. Então, quando você submete um peixe a um pH que ele não está habituado, você está submetendo ele a esse tipo de sensação. Eu acho isso muito cruel. Existe uma tabela, e aí eu vou usar essa tabela para a gente exemplificar o que acontece com o peixe quando ele está num pH que ele não está preparado para viver. Só para efeito de comparação e de exemplo, eu vou usar aqui essa tabela em relação ao peixe de água neutra, beleza? Então imagina um peixe que viva ali no pH de 7,0, água neutra, estabilizadinho. Esse é o pH natural desse animal no ambiente natural. E aí quando a gente traz ele para o nosso aquário e a gente vai colocar ele em pH diferente do que ele está habituado a viver, evolutivamente falando, os seguintes efeitos podem ser observados dependendo do nível de pH que a gente submete esse animal. Então, um peixe de água neutra, num pH 4, ele vai ter a morte certa, declarada de forma bem rápida, às vezes imediata. Você vai matar esse animal, num prazo não muito longo. Quando a gente submete ele a um pH de 5, a gente já inviabiliza as questões reprodutivas desse animal. Ele não vai conseguir se reproduzir. Ele não vai conseguir nem tentar se reproduzir. Mesmo se ele tentar, ele não vai ser fértil. E mesmo que ele consiga fecundar alguma coisa, os embriões e qualquer fase larval não vai ir para frente. Não tem como. Reproduções não acontecem num pH 5 se o peixe é de pH 7. Tá? Lembrando, deixando bem claro isso. Se a gente coloca esse peixe de pH neutro num pH de 6,5, a gente já vai ter prejuízo no crescimento desse animal. Veja bem, é um pH 7 o pH normal desse animal. E um pH de 6,5 já prejudica o nível de crescimento desse animal. A gente enxerga como pouca coisa, né?
Mas lembre que nesse nível já é 5 vezes mais ácido do que o pH natural desse animal. Já é bastante coisa que está sendo alterada. E essa quantidade já é capaz de prejudicar o crescimento somático desse animal. Ele vai ter um crescimento muito prejudicado. E quanto mais você diminui esse pH, mais difícil fica o crescimento dele. O mesmo ocorre quando a gente coloca ele num pH muito elevado. Se a gente colocar esse peixe num pH de 9, o crescimento dele também vai ser prejudicado. E acima de 10, provavelmente você vai matar esse animal da mesma forma como você mata ele no pH mais ácido. Então, com isso a gente consegue identificar uma faixa ideal para que esse animal viva, para que ele consiga ter todas as funções metabólicas de regulagem do pH, as questões osmóticas, tudo nivelado, tudo bonitinho, para que ele possa ter o crescimento saudável, possa conseguir se reproduzir, possa ter o bem-estar de fato estabelecido para esse animal, o que é muito diferente de estar em uma condição de sobrevivência, onde ele vai constantemente ter que regular as condições do seu corpo para conseguir viver de uma forma minimamente possível no seu aquário. Então é muito diferente. Por isso que é uma péssima ideia você colocar um peixe num ambiente que tenha o pH ou qualquer outro parâmetro físico ou químico da água diferente do que ele evolutivamente é preparado para viver. Nunca é uma boa ideia você fazer isso. Então aquele Jack Dempsey Blue que você acha que é uma boa ideia colocar ele porque ele é lindo, azul, bonitão, e aí você acha que ele vai combinar perfeitamente com seus ciclídeos africanos, e aí você acha que é uma boa ideia misturar esse Jack Dempsey lá no seu aquário de ciclídeos africanos, só porque ele suporta viver num pH mais alcalino, você acha que é uma excelente ideia colocar ele nesse aquário, quando na verdade não é. Aquarista adora fazer bosta, só porque a bosta que ele está fazendo fica bonito na cabeça dele, né? Esse peixe está sendo submetido a uma condição química que não condiz com que ele está preparado para viver. Ele pode sobreviver a isso? Pode sobreviver a isso, mas com todas essas condições que eu acabei de citar, com o corpo trabalhando constantemente para se regular, para ele sobreviver nessas condições. E sobreviver é muito diferente de viver. Sobreviver inclui diversas ações de comportamento ou ações fisiológicas para conseguir compensar o que está descompensado, o que está fora do lugar. Então, eu não acho justo que você submeta o seu animal a uma condição diferente do que ele é habituado a suportar só porque ele fica bonito. Eu acho um baita de um egoísmo da nossa parte. E isso é uma questão normal entre os aquaristas, ok? Eu mesmo já fiz isso algumas vezes quando eu estava começando. Eu mesmo já tive Jack Dempsey Blue com ciclídeos africanos quando eu estava começando. Mesmo ouvindo aquaristas mais experientes dizendo que não era algo legal de se fazer com o Jack Dempsey Blue, porque todas aquelas questões de pH. Por isso é importante manter os pHs do seu aquário nas faixas ideais para o peixe que você escolheu ter nesse aquário. Vou ainda além. Antes de montar o seu aquário, escolha o peixe que você quer ter dentro dele, para que você monte esse aquário de acordo com a escolha do peixe que você quer ter dentro dele. Um erro muito comum dos aquaristas iniciantes é montar primeiro o aquário e depois, com o aquário montado, o cara vai escolher os peixes. Está errado. Você tem primeiro ter noção de qual peixe que você quer ter dentro desse aquário para poder montar esse aquário. E aí isso vai facilitar em muito na hora de você regular os parâmetros desse aquário de acordo com o peixe que você espera ter dentro dele. Você vai regular a temperatura, o pH, as condições minerais dessa água, né? Se você vai ter um aquário de ciclídeo, um aquário de disco, um aquário, enfim, o aquário que você escolheu ter, você tem que saber qual peixe que você vai ter dentro dele
para que esse aquário possa ser bem projetado e bem desenvolvido, para que esses peixes possam ser bem recebidos dentro dele. E aí, para a gente saber se o pH está correto em relação ao peixe que eu tenho, existe diversas, inúmeras fichas técnicas disponíveis na internet, em vídeo, em texto, em blog, do jeito que você quiser. Basta você colocar lá no Google o nome do seu peixe, que vem a ficha técnica completa dele. E aí você pega 3, 4 fichas técnicas por aí, compara, tira uma média e trata o seu peixe de acordo com essa média. Só abrindo parênteses, sempre procure informação em mais de um lugar, beleza? Depois desse vídeo aqui, vai procurar sobre esse assunto em outros vídeos por aí no YouTube, para que você tenha uma soma de informações, para que você tenha um conhecimento melhorado, beleza? Então, não confie 100% só no meu vídeo. Vai em outros vídeos, dá uma pesquisada. Bom, se eu esqueci de alguma coisa, você que é mais experiente aí no aquarismo, por favor, deixe nos comentários alguma informação que eu esqueci de passar por aqui. Esse vídeo foi muito difícil de ser gravado, eu já tentei gravar ele algumas vezes. Às vezes eu me achava meio superficial, às vezes eu me achava técnico demais. Esse meio termo aqui que eu encontrei foi o que eu consegui chegar de melhor resultado, ao meu ver, que encaixa de acordo com o perfil do nosso canal. Bom, eu acho que é isso. Então não esqueçam de curtir, compartilhar, toda aquela coisa de sempre que eu sempre falo. Comente aqui sobre as suas questões de pH, se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma coisa a acrescentar no nosso conhecimento. Se você está chegando agora no aquarismo, vai lá nos comentários, dá uma lida no que o pessoal aqui do canal está dizendo, está discutindo. É importante, são informações legais que você pode levar para o seu aquário, testar e comprovar. O aquarismo não é tão complicado quanto você possa imaginar, mas também exige algumas atenções em certos pontos dedicados, como este do pH. Se você acertar o pH do seu aquário, boa parte dos problemas que você pode ter com os seus peixes serão pré-solucionados de fato. Você não vai ter problemas que normalmente um aquarista iniciante tem quando não consegue regular o pH de acordo com o esperado pelo seu animal. E se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever. Chega, né? Tchau!